com a saúde em destaque. Tempo agora de falarmos da legalização da eutanásia em Portugal. Um estudo do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde concluiu que os médicos jovens e sem crenças religiosas são mais abertos à eutanásia. É meu convidado Miguel Ricó, investigador do Sintesis e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, a Mentes que Brilham. Muito obrigado. O vosso trabalho mostra que cerca de 60% dos médicos são a favor da legalização da eutanásia. O grande objetivo não era esse, até porque esses números nem são nenhuma grande novidade. O grande objetivo desse estudo em particular foi tentar perceber até que ponto é que, em primeiro lugar, os casos particulares eram importantes para definir se as pessoas eram mais favoráveis à eutanásia do que quando entramos com dimensões normativas, e depois tentarmos perceber também até que ponto é que se havia algumas condições específicas que poderiam de facto potenciar aquilo que era a aceitação da eutanásia. E encontramos coisas de facto curiosas. A religião é uma coisa que é típica e que está naturalmente muito ligada àquilo que é a aceitação da eutanásia, portanto, naturalmente as pessoas que são católicas. O que nos traz uma preocupação logo à partida, que eu acho que é evidente. Eu acredito que não deveria ser assim. Eu sou professor de ética médica e é evidente que os princípios pelos quais nós temos que trabalhar com os nossos doentes são aqueles que estão ligados à nossa profissão e não princípios pessoais, religiosos ou outros quaisquer, que naturalmente devam interferir naquilo que são as nossas posições sobre a saúde. E, portanto, nesse sentido, essa é logo à partida uma posição que nos preocupa um bocadinho, não é? Porque, de facto, era ótimo que isso não se refletisse, ainda que compreendamos que é natural que aconteça, mas é importante as pessoas irem ganhando consciência sobre aquilo que, de facto, depois orienta as suas decisões, e essas têm que ser os princípios profissionais, evidentemente. Além da crença religiosa, o facto dos mais jovens serem mais favoráveis, porque é menos experiência profissional? Não sei se tem a ver com a experiência, não sei se tem a ver com as experiências, que tem a ver com aquilo que é uma aceitação crescente, claro, não é? Daquilo que é a valorização da autonomia. A discussão da eutanásia tem estado muito centrada ao longo dos anos, o que para mim é uma pena, e acho que é fundamental que se mude, sobretudo agora que vamos outra vez num caminho legislativo a esse nível. Naquilo que é uma discussão entre a autonomia, portanto, alguns dizem não, temos que respeitar a autonomia das pessoas e as pessoas têm direito de tomar decisões sobre a sua própria vida, e outros que dizem não, a vida é um valor quase absoluto e, portanto, nós não podemos tocar nesse valor porque naturalmente decorre. E é evidente que estes são dois valores centrais na nossa sociedade. O da vida tradicional e, portanto, naturalmente as pessoas mais velhas têm mais tendência a aceitá-lo. O da autonomia, claramente um valor que tem crescido e que tem sido uma conquista fundamental naquilo que é a estruturação da nossa sociedade. Não tínhamos dúvidas que é um valor central na sociedade. Agora, o problema é que a questão não se coloca aí. Não é? Nem nós, nem ninguém, eu digo isto com facilidade, aceita todas as decisões das pessoas sobre a sua própria vida ou sobre as diferentes dimensões da sua vida, e temos muitos exemplos, já nem precisamos de ir ao direito civil, às heranças, que as pessoas não podem deixar a quem querem, mas também não podemos doar os nossos órgãos de qualquer maneira a quem queremos, nem os podemos vender, e aceitamos que são limitações normais à autonomia, nem naturalmente aceitamos que a vida é de facto um bem indisponível, porque há situações onde todos nós, de alguma maneira, aceitaríamos que isso pusesse em causa. E, portanto, o que nós temos é que definir limites. E o problema aqui é que, se não sairmos desta discussão que é dicotómica e que nos leva a polarizar posições, nunca vamos conseguir chegar a um entendimento e não vamos fazer uma legislação adequada. E dou-lhe alguns exemplos, por exemplo. Veja, isto não é um problema português, é um problema global. Já há uma série de países que têm legislação sobre a eutanásia. E percebemos, por exemplo, que em todos eles, e também nos projetos de lei que estiveram na Assembleia da República no passado e que vão voltar agora, e que não há, pelo menos nisto que se percebe do Bloco de Esquerda, grandes mudanças a nível do próprio projeto de lei, o que é que nós percebemos? Percebemos, por exemplo, que temos a mesma lei para pessoas que têm doenças terminais e que, portanto, vão morrer potencialmente a breve prazo de uma determinada doença, e pessoas que têm doenças incuráveis, mas que não são terminais. Ou seja, um estado de condição, uma perda, uma deficiência, algo que surgiu, mas que não leva à morte e que inevitavelmente pode provocar, evidentemente, um grande sofrimento, mas que não vai evoluir. Ora,
não podemos acreditar que uma pessoa reage na sua ideação de morte. Nós temos um grupo, lá no Sintesis, onde nos centramos exatamente nisto, chamamos de wish to die, portanto o desejo de morrer. Não podemos acreditar que o desejo de morte de alguém vai evoluir da mesma maneira. Quando a pessoa tem uma doença terminal que vai evoluir e que naturalmente vai, no curto prazo, piorar até a qualidade de vida da pessoa, de alguém que tem uma condição que pode ser muito dramática, mas que não vai evoluir e que evidentemente dá uma janela de adaptação muito maior. Aceitarmos que a legislação é exatamente a mesma nestas duas circunstâncias é, de facto, ignorarmos que a evolução a esse nível é perfeitamente diferente. Veja, por exemplo, os estudos do suicídio. É evidente que a eutanásia é diferente de suicídio, mas nós, profissionais de saúde, não aceitamos de maneira nenhuma que um doente se suicide. Chegamos até a quebrar a privacidade, se assim for necessário, para tentarmos proteger o doente daquilo que é o seu suicídio. Percebemos porque é que fazemos isto, porque percebemos que a evolução do suicídio, ao longo do tempo, evolui favoravelmente. A ideação suicida desaparece. Na esmagadora maioria dos doentes, a ideação suicida evolui e desaparece. Ou seja, não há uma correlação entre ideação suicida e suicídio. As pessoas que referem a sua ideação de morte não se matam mais, nem menos, do que aquelas que não fazem essa referência. O que nos traz que nós podemos esperar que haja evolução e alteração naquilo que é a ideação. Ora, se nós temos alguém que tem uma doença que não é terminal, que não vai evoluir, tem aqui uma janela de tempo que é muito maior, onde esta decisão pode evoluir e nós não vamos cumprir essa janela de tempo se aplicarmos exatamente aquilo que são os mesmos pressupostos que aplicamos para uma doença terminal que evolui de forma totalmente diferente. O vosso estudo também focou muito isso, ou também chegou à conclusão que a maior parte dos médicos, corrija-me se eu estiver errada, defende uma análise caso a caso entre a eutanásia involuntária e voluntária? Não, o que o nosso estudo chegou foi uma coisa um bocadinho diferente, que é muito importante ainda, que isso está a referir também é muito importante, mas isso é uma ideia mais nossa do que daquilo que é refletido nos estudos. O que o nosso estudo refletiu, uma coisa que eu acho que é muito importante e que mostra bem aquilo que é a dimensão humanista também dos nossos médicos em Portugal, e isto merece ser sublinhado. Os médicos valorizam mais a condição de sofrimento para a aceitação da eutanásia do que a condição do respeito pela autonomia. O respeito pela autonomia está sempre presente. Nenhum médico, ou muito poucos, aceitam que alguém possa naturalmente pedir eutanásia se não pedir, não é? Portanto, que não seja um pedido claro e consistente do próprio. Mas valorizam mais o sofrimento. Como é que nós vemos isto? Quando nós damos casos particulares às pessoas, quando dizemos que temos alguém que tem uma doença terminal, que vai morrer num horizonte temporal bem definido, mas que tem boa qualidade de vida no momento, os médicos não aceitam a eutanásia. Se ele tiver em sofrimento profundo, então os médicos aceitam a eutanásia. E, portanto, isto mostra bem que a condição de sofrimento é central para os médicos, para eles aceitarem a eutanásia, e não é apenas a autonomia. O que vemos que ficarmos apenas e só com a questão da autonomia de um lado e do valor da vida do outro é claramente redutor, até para os médicos, são eles que vão aplicar a eutanásia. Porque, se reparar, o que nos acontece depois, a partir daqui, é que, se nós ficamos com a questão apenas e só da autonomia, vamos ignorar aquilo que é a evolução do sofrimento, que passa pela adaptação às condições de doença que tem e que acontecem nos cuidados paliativos, acontecem numa série de outras dimensões, de muitos doentes que evoluem favoravelmente. Poucos doentes, se calhar, que entram em cuidados paliativos com uma doença deste género, não têm ideação de morte. A maior parte deles tem ideação de morte, o que não quer dizer que, de facto, queiram morrer. E isto é muito importante. Traz-nos a ideia de que nem sempre aquilo que as pessoas referem como sendo a sua vontade é, de facto, aquilo que, no limite, elas vão manter como vontade e que representa, por isso, o seu melhor interesse. E os médicos trabalham no melhor interesse das pessoas. Eu acho que é ótimo e que acho que é positivo que possa existir a eutanásia se, de facto, isso representar o melhor interesse daquela pessoa. Quereria evitar a todo custo que existisse a eutanásia quando isso não representasse o melhor interesse da pessoa. E, portanto, se não temos cuidado com a legislação, vamos correr o risco de nos enganarmos ao contrário. Hoje enganamos, que é aquilo que dizem os defensores da eutanásia, dizendo bem, temos pessoas que queriam morrer e que são condenadas a viver em condições que elas não queriam. Não queríamos também entrar depois numa dimensão onde vamos matar pessoas que se calhar não queriam morrer só porque em determinado altura elas aferiram e cumpriam os pressupostos legais. O que me traz ainda uma outra coisa, se me permite, que é a ideia que eu acho também que estes projetos de lei falharam e que este, me parece, não é diferente, que é a não inclusão da psicologia a este nível. Como é que nós podemos querer definir aquilo que é uma tomada de decisão do próprio, numa dimensão tão grave como é a morte, e ignorarmos
a psicologia, que são os profissionais que tomam e que ajudam as pessoas naquilo que são as suas tomadas de decisão em momentos difíceis da sua vida, e ignorarmos esta dimensão naquilo que é o definir o melhor interesse da pessoa. Parece-me impensável que algum projeto de lei possa ignorar isto. A verdade é que não há nenhum que, de facto, o considere. A verdade é que realmente um tema muito controverso. Voltando um bocadinho à vossa análise, mas agradeço-lhe todas estas explicações. Ela foi feita, o estudo foi feito em 6 hospitais, 15 centros de saúde do país. E há uma particularidade que me chamou a atenção. Foi vocês quiseram estudar a opinião dos médicos nas diferentes especialidades. Sim. E uma curiosidade, saber se há uma diferença entre, por exemplo, um médico de oncologia ou um médico de medicina familiar. Se há diferença... Não encontramos diferenças. Não há nenhuma diferença naquilo que são os médicos. Nós escolhemos também especialidades que pudessem, de alguma forma, estar mais ligadas ao processo de eutanásia. Claro. E, portanto, foram os médicos de família, supostamente são os que lidam com as pessoas e com as famílias, têm conhecimento mais profundo do indivíduo. Foram os médicos oncologistas, foram os psiquiatras, foram os anestesistas, foram os da medicina intensiva, que muitas vezes também são anestesistas, portanto, são aqueles que, de alguma forma, terão maior probabilidade de estar ligados ao fenómeno. Para, de alguma maneira, serão aqueles que mais vezes serão chamados a ter que tomar esta decisão, que é outra coisa que nos preocupa, não é? Eu não tenho dúvidas que, se alguma vez isto existir, tem que ser feito pelos médicos. Eles são os únicos profissionais com a responsabilidade suficiente e o conhecimento suficiente para poderem levar à prática uma dimensão deste género. Não está discutido em lado nenhum como é que vamos fazer o consentimento informado a estes doentes sobre a questão da eutanásia. Será que o médico vai propor? O que me parece absurdo, como é evidente, mas será que o médico vai propor? Será que, quando o doente fala nisso, o médico deve apoiar ou deve, de alguma forma, primeiro explorar outras dimensões e outras alternativas? Isto também não está definido em lado nenhum. E acho que era fundamental que fosse definido e tem que ser discutido abertamente. Eu acho que, se vamos legislar sobre este tema, ao menos temos que pensar em fazer uma legislação que seja melhor do que as outras que existem, porque, de facto, assim, se calhar, evitamos muitos daqueles que são os problemas que também as outras causaram. Miguel Ricó, obrigada por ter vindo ao meu programa responder-me a tantas perguntas e a deixar no fundo no ar tantas outras. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Termina por aqui o Mentes que Brilham. Já sabe, estamos de regresso na próxima semana com mais ciência e investigação. A marca Porto Canal. Mentes que Brilham. Fique bem.